Bom, galera, seguinte, precisamos falar a respeito da escalação de amanhã no jogo contra o Vitória. Ai, assim, desanimador ver a escalação, viu? Desanimador ver a escalação por uma série de aspectos. A única novidade é João Basso. Assim, muito desanimador. Deus me dai forças pra ligar, sintonizar amanhã, onde eventualmente for passar, acho que o jogo é 18h30 e despender 2 horas do meu dia pra assistir isso, porque olha, mais um resultado negativo me parece que vem aí. A gente vai torcer, óbvio, a função do torcedor é tentar acreditar, mas eu nunca estive tão desacreditado com o Santos como eu estou nesse momento, para qualquer jogo, contra qualquer adversário. E aí quando a gente olha para essa falta de mudanças, mesmo diante da crise, a coisa fica ainda mais difícil de acreditar. Bom, se você é novo aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para não perder nada, hype esse vídeo, é muito importante para o desenvolvimento aqui do nosso trabalho, porque isso é o que nos dá força para continuar produzindo conteúdo. Diante desse momento tão difícil, conto com vocês, tá bom? Bom, Lucas Mussetti publicou no seu Instagram qual deve ser a escalação do Santos para amanhã contra o Vitória, jogo no Barradão, fora de casa, jogo muito difícil, briga direta contra o rebaixamento. E a única novidade na equipe titular com relação ao que a gente viu no CRB é a entrada do João Basso no lugar do Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo está suspenso, nem está na Bahia, né? Ele que viajou, já voltou para Santos depois da eliminação, quando ele perde o pênalti ali para o CRB. No lugar dele entra o João Basso. Fora isso, não há alterações. E por que isso é um gravíssimo e grandíssimo problema? Vamos começar por partes, né? O que eu esperava dessa escalação em primeiro lugar? Eu esperava a saída do Léo Godoy para a entrada do JP Sherman. Eu não sou fã do Sherman. O Sherman, na época que eu trabalhava lá no Vem Pro Peixão, eu me lembro que ele era um personagem de bastante discussão entre mim e o Edu. Porque o Edu gosta muito do JP Sherman, embora criticasse quando tivesse que criticar e tudo mais. Mas eu nunca fui muito fã, assim, sempre vi no Sherman um jogador muito desesperado, um jogador muito afoito, um jogador muito afoito no pior sentido possível, sabe? E um jogador defensivamente muito pouco mal desenvolvido, mal trabalhado pela base do Santos, sabe? Os posicionamentos, etc. Mas assim, tecnicamente ele é muito melhor que o Léo Godoy. O que a gente viu do Léo Godoy nesse jogo contra o CRB deveria ser, se o Santos fosse um clube sério, pro Léo Godoy nunca mais vestir a camisa do Santos, nunca mais ser relacionado para nenhuma partida com a camisa do Santos. Aquele jogo contra o CRB deveria ser uma ruptura do clube. A crise que o Santos está vivendo deveria ser uma ruptura ali pro Léo Godoy nunca mais vestir a camisa do Santos. Porque o Léo Godoy, ele não é um jogador que reúne características técnicas suficientes para trabalhar no Santos Futebol Clube. Talvez sequer para trabalhar numa Série A de Campeonato Brasileiro. Ele não tem refino técnico, ele não parece jogador de futebol, ele chuta a cara da bola várias vezes, ele não tem a menor noção do que ele está fazendo dentro de campo. Assim. É um mar de nada, é uma coisa pavorosa. É um dos piores laterais direitos que eu já vi vestir a camisa do Santos em toda a minha vida. E assim, eu sei que o JP Sherman tem uma série de falhas, mas acabou de ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Ou seja, é um cara que tem um potencial, pelo menos, de melhorar no futuro. Qual que é o potencial do Léo Godoy? Zero, né? Então, assim, eu não consigo entender essa escalação. Já começa por aí na lateral direita. A manutenção do Léo Godoy na lateral direita é algo absolutamente, para mim, pavoroso e que eu não consigo entender. Já começa por aí. No lugar do Zé Ivaldo, você colocar o Basso, que é um jogador absolutamente tétrico, mostra que você errou feio na contratação do Luizão, né? Porque se você contrata um jogador de 20 e poucos anos, jovem, que fez uma boa Série B, e quando você precisa, você tá sem o Gil, que não deve jogar mais pelo clube, deve se aposentar. Você não tem o Zé Ivaldo. Quando você precisa de um zagueiro, o Basso entra na frente desse cara. Se o Basso entra na frente do Luizão, o Luizão não tem condições de jogar a camisa do Santos. É mais uma contratação que o Santos não deveria ter feito.
Porque o Basso é outro Léo Godoy, é outro jogador que não tem a menor condição de vestir moralmente mais a camisa do clube. E a gente vai para um jogo numa crise, afundado na zona do rebaixamento, cujo lado direito da zaga é Léo Godoy e João Basso. Qual que é a esperança que o Santista tem que ter de ir para um jogo contra o Vitória que o lado direito da sua zaga é Léo Godoy e João Basso? Eu te pergunto, será que o lado direito do sub-20 não é melhor? Com o Gabriel Simples, o zagueiro eventualmente que estiver jogando por lá? Será que a zaga do sub-17 não é melhor? Porque não tem a menor condição desses dois jogadores vestirem de novo a camisa do Santos. Eles estão vestindo num jogo desse, um jogo decisivo. Num jogo de 6 pontos contra um time que vai brigar junto com o clube para não cair. Mas, quem montou esse elenco está lá ainda, não foi demitido, no caso do Pedro Martins, etc. Né? E quem escala está lá. Eu tenho algumas coisas para falar do Kleber Xavier, e eu vou falar ainda já, tá? Nem tudo é 100% ruim, mas isso, eu confesso que assim, eu vim preparado para um discurso e aí essa escalação tornou esse meu discurso um pouco mais difícil de ser feito. O Santos vai, ao lado do Zé Evaldo, do Basso, vai ter o Luan Pérez, o Escobar, que foi expulso injustamente contra o Corinthians, está suspenso, joga o Souza, então lado esquerdo com Luan Pérez e Souza, além do Brazão, claro, no gol. O meio de campo deve ser o mesmo time que enfrentou aqui, portanto, o CRB, com Rincon e Zé Rafael, Roleiser de 10, na direita o Barreal, na esquerda o Guilherme e na frente o David Washington. Pra mim tá tudo errado, tá? Tudo errado. Vamos começar. Zé Rafael e Rincon, não tem o que discutir com relação a isso aqui. Eu achei que foi uma dupla de volante que se encaixou razoavelmente bem. Eu achei que eles foram lentos, morosos contra o CRB, mais sólidos, marcaram bem, ocuparam espaço. Sabe assim, eu achei que, de alguma maneira, não foi o porquê o Santos não se classificou essa dupla de volantes, né? E outra, diante hoje do elenco do Santos, não tem nada muito melhor do que isso que você possa fazer. Então aqui não tem muito o que dizer. A partir do fato de o Neymar não ser aproveitado do início, o Roleiser começa o jogo centralizado. Vamos ver se para entrar o Neymar ele vai sair de novo, né? Eles não vão jogar juntos de novo, porque só faltava essa. E aí lá na frente, eu já vou falar aqui o que eu já tinha falado antes do jogo contra o CRB. Desculpa, por vários motivos, você colocar o Barreal na direita, que não é a posição dele, você colocar o Guilherme, que vai fazer o seu 7º jogo, esse é um caso à parte, o Guilherme vai ficar impossibilitado de ser trocado ou vendido para um time de Série A. Vamos ter que aguentar o Guilherme, se ele não for vendido para o mercado exterior, vamos ter que aguentar o Guilherme até o final do Campeonato Brasileiro. E na frente o David Washington, para mim tá tudo errado. Vamos lá, primeiro que é o seguinte, o que eu faria aqui? Colocaria o Bom Tempo na direita, você não tem como contar com o Neymar os 90 minutos, ele vai ter que começar no banco, certo? Porque se o Neymar começasse no banco, eu tirava o David Washington, colocava o Neymar de falso 9, era o que eu faria. Mas no momento que você não tem o Neymar, Bom Tempo na direita, Roleiser de 10 como vai jogar, e na esquerda o Barreal. Não põe o Guilherme tá absolutamente desgastado com o torcedor. O Guilherme perdeu o pênalti da classificação. Se o Guilherme tivesse feito aquele pênalti, o Santos provavelmente estaria classificado. O Guilherme é o jogador que sempre, quando ele está à disposição, ele joga 90 minutos. E a posição, a ponta esquerda é dele. Ninguém aguenta mais o Guilherme. O torcedor do Santos não aguenta mais o Guilherme. O Guilherme tem 0 gols e 0 assistências na Série A. O Guilherme, ele ainda com tudo isso, ele briga com jogadores como foi com o Souza no último jogo, que não tocou a bolinha pra ele, se acha o Deus do time. O torcedor do Santos não aguenta mais Léo Godoy, não aguenta mais João Bassi, não aguenta mais Guilherme. E essas 3 tralhas vão jogar titulares. No caso assim, desculpa, no caso do Léo Godoy você tem o Sherman, no caso do Bassi você tem o Luizão, e no caso do Guilherme você tem o Bom Tempo, que você pode... E outra assim, se você não quer colocar o Bom Tempo na direita, trazer o Barreal para a esquerda, você poderia colocar o Tassiano no lugar do Guilherme. No Bahia, em vários jogos, o Tassiano jogou de ponta esquerda. Jogou. É só você ir buscar.
Então, assim, tem opção, existe opção, e eu tô defendendo aqui o Tassiano, que nem bateu o pênalti, não tô. Mas o Guilherme, acabou a era dele no Santos. E o Guilherme sendo titular, não tem mais o que o Santos possa fazer em termos de negociação, em termos de troca. Vai se abrir uma janela e o Santos vai perder uma oportunidade, porque é um jogador que, querendo ou não, tem mercado, ele é o artilheiro do Campeonato Paulista. O Atlético Mineiro não à toa se interessou por ele recentemente, antes de contratar o Dudu. Então, assim, era um jogador que você poderia, na próxima janela, criar um bom negócio no mercado interno com relação a ele, mas você vai utilizar o cara no 7º jogo. Pra quê? Por quê? Olha o que estão fazendo com o Santos Futebol Clube, gente. Isso aqui não deveria nem estar na mão do treinador, isso aqui deveria ser uma coisa de diretoria. Ó, Kleber, não conta com o Guilherme, porque se ele fizer o 7º jogo, a gente não pode negociar e hoje a gente não conta mais com o jogador, vamos colocar ele no mercado. Ponto. Deveria ser uma coisa de cima para baixo e não é. Enquanto isso, o Barreal, que é um ponta esquerda, de origem, foi assim que ele surge no Vélez, jogando muita bola. É assim que ele vai para o Cincinnati. Foram assim os melhores jogos dele no Cruzeiro ano passado. Ele não joga nessa posição porque o dono da posição é o Guilherme. E na direita, o cara que é o cara dessa posição, que jogou muito clássico contra o São Paulo esse ano, fez gol, não pode jogar ali que é o bom tempo porque o técnico entende que ele é um volante, sendo que ele nunca foi caralho de volante na base. O Caixinha inventou ele como volante. Como não ficar puto, caralho? Como não ficar puto vendo esse lixo de escalação? Lixo de escalação de um lixo de um treinador que nunca foi treinador na vida. Desculpa, a gente já vai pro jogo, o jogo é amanhã. E eu já tô puto. Porque é muita burrice. Muita burrice. Não tem condição nenhuma, gente. Não tem condição, alguma coisa tem que acontecer, tem que perder pro Vitória, tem que tomar no cu pro Vitória pra alguma coisa acontecer, pra o presidente aparecer, pra demitir alguém, pra se mexer. Caralho, velho, vai esperar mais o quê? O treinador é incapaz de fazer mudanças na equipe, mesmo no pior momento dele. O time fez 1 gol em 5 jogos na mão dele e ele não muda, ele tá feliz. Ah não, só vou colocar o Baço aqui, o time tá bem, tá evoluindo, a gente tá bem, tamo tranquilo, o trabalho tá caminhando, tá dando certo, etc. Cara, assim, filosoficamente, eu sou completamente contra demitir o Kleber Xavier. Quando você olha, por exemplo, pro Cruzeiro agora que vem dando certo, eu sei que o Cruzeiro tem um monstro de treinador, que é o Leonardo Jardim, que pra mim é melhor que todos os estrangeiros que treinaram aqui no Brasil recentemente, tá? Melhor que Abel, melhor que Jorge Jesus, melhor que Sampaoli, melhor que Arthur Jorge. Só você ver o currículo dele, é o técnico com mais currículo lá fora que já treinou aqui no Brasil. Eu achei até estranho como esse cara topou treinar o Cruzeiro pela história que ele tem no futebol europeu. Mas o começo foi meio assim, né? Eliminado no Campeonato Mineiro, não ganhava de ninguém. O começo do Campeonato Brasileiro do Cruzeiro, o início de Copa Sul-Americana, sendo humilhado em casa por uns times nada a ver e tudo mais, e não encaixava. E a coisa começou a se encaixar com o tempo, porque Deus se acreditou no trabalho do cara. Eu sei que é muito diferente acreditar no trabalho de alguém como o Leonardo Jardim e acreditar no trabalho de alguém que nunca foi treinador. Mas eu vejo algumas coisas, por exemplo, se a gente olha para o ataque do Santos e a gente vê problemas graves, quando a gente olha para a questão defensiva, a gente vê uma evolução do Santos com o que tinha com o Caixinha e com o César Sampaio, né? E eu acho que todo time que briga para não cair, a primeira parte que ele precisa crescer é defensivamente. O Campeonato Brasileiro é muito mais sobre defesa do que sobre ataque. Se você for um time minimamente equilibrado defensivamente e ele conseguir dar esse salto ofensivo que pode vir a partir do momento que o Santos tiver o Neymar como titular na maioria dos jogos, a gente torce para que isso aconteça, o trabalho eu acho que pode eventualmente se desenvolver. Mas, cara, é impressionante a falta de sensibilidade do Kleber de mudar esquema, de mudar o jogo, de mudar peças, de insistir com coisas que nitidamente, notoriamente estão dando errado. Eu tava aqui pronto para defender, dizendo, olha, gente, se o Santos perder do Vitória, não façam nada com o Kleber. Quem tem que cair é Pedro Martins, quem tem que cair é o presidente, quem tem que cair é a porra toda. Até porque você vai mandar o Kleber embora e vai contratar quem? Quem que vai vir aqui e vai realmente melhorar? É difícil. É difícil.
Eu gostaria de ver o Lucha num momento como esse. Eu acho que um cara com pulso poderia dar alguma coisa, mas dá pra confiar 100% que o Lucha vai melhorar esse time? Dá pra confiar 100% que os caras vão ir buscar o Lucha ou que os caras não vão buscar um outro estagiário? Porque tem isso também, né? Então, nesse aspecto todo, numa dessa era melhor você tentar minimamente dar alguma continuidade no trabalho e tentar confiar, diferente do que fizeram em 23, que não confiaram em ninguém, tentar fazer algo nesse sentido e um pouco na contramão do que a gente viu no ano do rebaixamento. Mas diante das escolhas do Kleber, a manutenção é inexplicável, a manutenção do El Godoy no time. É inexplicável o João Basso ser opção à frente do Luizão ou de quem quer que seja. É inexplicável o João Basso vestir a camisa do Santos. É inexplicável ele não mudar o ataque do time. O time não faz gol, ele mantém o mesmo ataque. Cara, assim, o único ali que de repente talvez eu manteria seria o David Washington. Cara, Barreal na esquerda, simples, onde ele jogou a vida inteira, tira o Guilherme do time, põe o Bom Tempo na direita, só isso. Se ele fizesse só isso, eu já estava mais esperançoso pro jogo contra o Vitória, mas não fez. Vai manter o mesmo time contra do CRB com o reforço do Basso no lugar do Zé Ivaldo. É inacreditável, é triste, é cansativo, sabe, de alguma maneira me deixa ainda mais sem esperança, cara. Sem esperança, sem ter o que falar. E aí, com certeza vai vir gente aqui dizer: ah, você está dizendo antes, você está pessimista demais, que não sei o quê. Depois não digam que eu não avisei. Claro, no final das contas eu quero estar errado, eu quero que essa escalação funcione, eu quero que o Santos faça o melhor jogo do ano, eu quero que o Santos meta 3-0 no Vitória e mude completamente o rumo do clube no campeonato. É isso que eu quero. Mas você acha mesmo que a gente vai ver alguma coisa com essa escalação que vai a campo? Você acha mesmo que a gente vai ver alguma evolução do time com os mesmos padrões que a gente viu em Alagoas se repetindo na Bahia? Sabe, né? Chega nessas horas que é preciso você ter pulso firme, é preciso você mudar, é preciso você dar uma resposta pro torcedor. E o Kleber parece que ele tá só esperando receber o telefonema do Marcelo Teixeira e ser desligado do clube. Ele parece ter desistido. Quando o cara dá uma escalação dessa, diante dessa situação toda que o clube está vivendo, ele parece ter desistido do comando técnico. Vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer amanhã. Assim que a bola parar de rolar, estarei aqui ao vivo para o pós-jogo. E eu espero não ter que falar as mesmas coisas que eu falei aqui. Espero ser surpreendido alguma vez nesse ano, pelo menos, ser surpreendido positivamente. Porque negativamente, nada que acontecer negativamente vai me surpreender. Eu não espero nada de positivo desse time. Não espero nada de positivo desse trabalho. Não espero nada. Mas pelo menos que talvez amanhã a gente possa ser surpreendido positivamente. Que o Basso saia do campo com o melhor jogador. Que o Guilherme faça 2 gols e desencane. E que quem foi o outro que eu critiquei? Que o Léo Godoy dê 2 cruzamentos. E 2 assistências. Tomara. Mas a chance disso acontecer... Eu acho mais fácil, cara, cair um chevette no meio da minha sala. Acho que é isso. Vamos esperar, vamos aguardar, estaremos aqui ao vivo no pós-jogo, fechado? Comentem aí o que vocês pensam nessa escalação. Comentem o que vocês acham, inclusive, da continuidade ou não do Kleber, diante dessa morosidade do treinador. Se vocês manteriam ou não. Quero muito saber a opinião de vocês. Grande abraço e até o próximo vídeo.